Bem-vindo, amigos. Estamos aqui em mais um Encontro Italiana. Dessa vez, uma edição especial por ocasião do bicentenário da Teresa Cristina, da Dona Teresa Cristina, a imperatriz napolitana. Nós ainda estamos amargando um luto pelos acidentes, o incidente natural que aconteceu em Petrópolis. Todos estamos muito tristes. Certamente essas comemorações não poderão acontecer como nós gostaríamos, mas vamos registrar esse momento a partir dessa conversa agradável que nós vamos ter hoje aqui com o professor Maurício Ferreira e com o Rodolfo Tachner. Professor Maurício Ferreira, eu gostaria que o senhor se apresentasse. Perfeito, Maurício Ferreira, sou pesquisador aqui do Museu Imperial, atuando como diretor dessa casa, a casa que preserva o maior conjunto documental iconográfico relativo à Dona Teresa Cristina, a terceira imperatriz do Brasil. É um prazer estar aqui no seu programa. Obrigado, professor. Estamos aqui também com o Rodolfo Tachner, presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria. Rodolfo, por favor. Bom dia a todos. Estamos tentando de marcar presença, depois de 200 anos, de uma senhora, a imperatriz napolitana, que criou muita cultura italiana no Brasil, até levou cultura brasileira para a Itália, como veremos em seguida, e especialmente estamos na casa dela. Essa aqui é a casa da senhora Teresa Cristina. Atrás temos um quadro da família dela com as duas filhas. Muito obrigado pelo seu convite. Por nada, Rodolfo, mas esse programa não poderia estar acontecendo se não fosse o apoio aqui do Museu Imperial, o apoio da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria, o apoio do Grupo Italianos na região serrana. Nós vamos seguir hoje nesse agradável encontro com um bate-papo de muita responsabilidade por minha parte, que está aqui do lado desses dois ícones da cultura, especialmente o professor Maurício Ferreira, a quem eu agradeço. Então, vamos seguindo com o nosso Encontro Italiano. Bem, amigos, eu vou fazer um convite aqui ao meu amigo, o professor Maurício Ferreira, a fazer uma explanação sobre o Museu Imperial e a Dona Teresa Cristina. Professor Maurício. Essa casa é a casa favorita do casal Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. Ela começou a ser construída por volta de 1845 para abrigar as atividades de veraneio da família aqui na Serra Petropolitana. Isso ocorreu já no finalzinho da década de 1840, provavelmente 1849, e seguiu até 1889, quando então, em decorrência da proclamação da República e do consequente banimento da família, não mais, frequentaram essa casa. Posteriormente, após ser utilizada como escola, o Museu Imperial foi criado em 1940, abrigado nessa mesma casa, para onde vieram diversos itens das diversas coleções particulares que foram formadas com as vendas dos acervos das coleções imperiais. Portanto, aqui nós temos um conjunto muito significativo, eu diria o maior conjunto relativo a esse período da história do Brasil, representado por objetos, documentos, livros, que são fundamentais para o estudo desse período e da reflexão sobre esses biografados, como Dona Teresa Cristina, Dom Pedro II, as filhas desse casal, princesas Isabel e Leopoldina, que estão aqui atrás nesse quadro que mostra a família, o quadro de René François Moreau. As efemérides são momentos nos quais nós paramos para refletir sobre determinados significados da história. Esse significado em particular do nascimento de Dona Teresa Cristina, uns 200 anos do nascimento da nossa terceira imperatriz, ele nos permite refletir um pouco, eu diria, não apenas sobre a biografada propriamente dita, mas principalmente sobre a condição feminina, sobre a mulher nesse período, o que se esperava de uma mulher, qual era o papel desempenhado pelas mulheres no período em que ela nasceu, no período que ela viveu aqui no Brasil. Vejamos, Dona Teresa Cristina era imperatriz, ou seja, era uma pessoa que tinha um destaque muito particular na sociedade, mas ao mesmo tempo ela sofria por sua própria condição de nascimento.
Nós temos uma fala aqui no Museu Imperial, é consenso entre os vários técnicos da casa, essa discussão se ela foi de fato uma imperatriz silenciosa ou uma imperatriz silenciada, justamente por essa condição feminina, pelas dificuldades que as mulheres enfrentavam, mesmo sendo, no caso dela, uma imperatriz. Eu faria uma pergunta. O Museu Imperial, ele tem um grande acervo de objetos, de coisas mais icônicas, objetos físicos, como, por exemplo, talvez esse piano, que falam muito da presença da imperatriz aqui. O professor poderia nos dar uns exemplos? Perfeitamente. Nós temos uma dimensão desse museu, que é a dimensão casa, ou seja, o museu, além de ser um museu de história, um museu que trata um período específico da história do Brasil, que é exatamente o período imperial, com ênfase no Segundo Reinado, ele é também uma casa histórica, porque temos aqui objetos que pertenceram o dia a dia da família imperial nas suas várias residências, não apenas aqui no Palácio Imperial de Petrópolis, mas também no Paço de São Cristóvão e também na Fazenda de Santa Cruz. Portanto, temos objetos que foram colecionados, que foram utilizados, apropriados pela família ao longo desses de 40 anos ou mais. Por exemplo, esse piano foi um presente que a imperatriz Dona Teresa Cristina recebeu quando da visita aos Estados Unidos, em 1876. O casal visitou o fabricante, o Chickering, em Boston, Massachusetts, e posteriormente o fabricante encaminhou esse piano para a imperatriz. O quadro que aqui está atrás de nós é um retrato da família, pintado finalzinho da década de 1850. Vemos as princesas bem jovens, com 11 e 10 anos respectivamente, e o casal, temos esse formato triangular, apresentando a família imperial. Temos diversos retratos da imperatriz Teresa Cristina, temos objetos de uso pessoal, como caixa de joias, temos leques, sombrinhas, objetos do dia a dia que mostram o cotidiano da família, cotidiano de Dona Teresa Cristina. Sobre as instalações, professor, aqui dentro, aqui no museu, aqui nesse espaço, existiriam alguns ambientes que o professor diria que são mais emblemáticos, que são mais característicos? O que o professor queria dizer? Nós poderíamos recortar, dividir ambientes mais formais e ambientes mais informais. O ambiente mais formal, mas ainda puramente feminino, exclusivamente feminino, a sala de visitas da imperatriz, que recupera, com seus móveis, com seus pertences, a sala de visitas do Paço de São Cristóvão, a sala de visitas dela, exclusivamente dela, ou seja, um local onde ela recebia as amigas, as nobres, mas num ambiente muito mais, eu diria, um contexto muito mais formal. Já a sala de costura, ela está com os móveis, inclusive, que foram usados nessa mesma casa, e aí temos um ambiente mais intimista, um ambiente doméstico, um ambiente onde ela recebia pouquíssimas pessoas, as damas de companhia, as amigas mais próximas, as filhas, e ali ela abordava e atualizava os assuntos, vamos chamá-lo assim, do espaço da conversação feminina. Era uma pergunta que eu ia fazer, sala de costura, então elas costuravam, elas exerciam essa arte? Era parte primeiro das meninas da educação, formal das meninas, as aulas de bordado. E para as adultas era um espaço da conversação, ou seja, elas conversavam e bordavam ao mesmo tempo. Era parte do dia a dia, do cotidiano das mulheres nesse período. Então, como espaços emblemáticos que nós poderíamos dizer para os nossos amigos que estão nos acompanhando, seria a sala de costura... Sala de costura, sala de visitas, sendo a sala de costura um ambiente mais intimista, um ambiente mais doméstico, mais privado, e a sala de visitas da imperatriz um espaço mais formal, um espaço no qual ela recebia formalmente as visitas ao palácio. E a gente não poderia deixar de dizer que existe também o quarto do casal, que não é específico da imperatriz, mas... Sim, aí vamos aos espaços coletivos, como o quarto do casal, temos a sala de almoço, a sala de jantar, são os espaços de uma convivência social ou uma convivência familiar mais ampla. Mas, repito, o local
exclusivamente feminino, era a sala de bordado ou costura e a sala de visitas da imperatriz. Eu acho que o Rodolfo tinha uma pergunta sobre... Sim, a minha pergunta era quantas pessoas trabalhavam para os 5 habitantes dessa casa e quantos normalmente circulavam dentro do palácio neste período, para tentar de explicar para quem nos escuta qual era a rotina de pessoas que estavam em teoria em uma casa de férias, mas que na realidade estavam na casa principal deles, porque seja o imperador que a imperatriz gostava que eu saiba muito de estar aqui, como eu que moro a Petrópolis também. É bem diferente se nós compararmos com uma corte europeia, né? Uma corte francesa, uma corte mesmo em Nápoles, né? No país de Dona Teresa Cristina. Nós vamos acompanhar aí no século XIX uma referência que varia, claro, de corte para corte, mas poderíamos citar um número de 30, 40 ou até 50 empregados por morador. Aqui era bem diferente, né? Temos um espaço no qual Dom Pedro II gostava de ter uma vida mais tranquila, uma vida mais amena, apesar de ser a casa do imperador do Brasil, mas uma casa de verão. Portanto, podemos falar em torno de 8, 10 pessoas no máximo, de funcionários por morador, atuando nas atividades do dia a dia da família. Aqui mesmo no palácio, nós temos uma distribuição espacial, né, que é muito interessante. Por exemplo, a ala direita era uma ala utilizada, né, ocupada pelas damas de companhia, sejam da imperatriz, sejam das princesas, né? Já a ala esquerda era uma ala frequentada apenas pela família, assim como o sobrado, né, um espaço mais íntimo da família. Portanto, temos uma circulação, eu diria, muito reduzida no interior do palácio, porque era um espaço no qual Dom Pedro II queria exatamente essa liberdade, essa tranquilidade de uma vida no campo, diferentemente até da atividade ocorrida no Paço de São Cristóvão. Paço de São Cristóvão nós vamos acompanhar uma quantidade muito maior de funcionários, mesmo artistas, né, os artistas da corte, eles estavam alojados, né, no palácio principal, enfim, temos uma circulação de pessoas estranhas, digamos assim, a família é muito grande. Esse é o grande diferencial de Petrópolis. Aqui era uma vida mais tranquila, vamos dizer assim. Eu espero que todos estejam gostando do banho de cultura que nós estamos recebendo aqui por conta das orientações, da informação que o professor Maurício está nos passando. Professor, existe uma carta, amigos, essa é a minha colinha, porque é uma responsabilidade muito grande estar do lado desses 2 ícones, então... Eu não sabia. Eu tenho que seguir. Existe uma carta no arquivo histórico do museu com a queixa da princesa Leopoldina. A transcrição diz o seguinte, o trecho da carta escrita em 22 de outubro de 1866, a Condessa de Balhal. Mamãe é muito boa pessoa, mas é um pouco dominadora. Gosta que tudo vá como ela só quer. Apesar que Deus no evangélico diz a mulher deve submissão ao marido. Essa carta e outros registros poderiam revelar o quão presente era a imperatriz, professor? Bom, vejam, nós também temos aqui no museu um consenso de que durante a adolescência a princesa Dona Leopoldina era muito mais rebelde se comparada à princesa Isabel. E de fato, né, sendo a segunda, não era a herdeira do trono, né, várias contingências definiam isso. Mas é muito jovem, uma adolescente que, de certa forma, apresenta para nós parte do temperamento de Dona Teresa Cristina. Vejam, eu vou citar um exemplo, né, uma situação, ou 2 situações. A primeira foi quando Dona Teresa Cristina conseguiu que o irmão, em Nápoles, pudesse encaminhar artefatos arqueológicos que foram descobertos em Pompeia para o marido, para Dom Pedro II, ou seja, para, digamos assim, formar uma coleção arqueológica de Dom Pedro II que estava, enfim, guardada no Museu Nacional. Outra situação foi quando o Dom Pedro II pagou os estudos na Europa para Carlos Gomes. Carlos Gomes, nosso grande compositor, né, que se formou na Europa, teve essa formação na Europa, e ele pretendia que Carlos Gomes fosse para
à Alemanha. Por influência de Dona Teresa Cristina, Carlos Gomes acabou indo para a Itália. Né? Portanto, nós temos aqui talvez um sintoma, né, um sinal de que Dona Teresa Cristina, apesar desses aspectos aqui já mencionados, né, da própria condição feminina, né, difícil nesse período, tinha suas habilidades, digamos assim, para conduzir a questão para a direção desejada. Né? Talvez de uma forma mais metódica, mais dissimulada, mas em várias ocasiões ela conseguiu de fato exercer sua posição e prevalecer frente à posição dos demais. Entendemos então que ela era muito presente na família e talvez podemos ver mais tarde que ela era presente também nas questões políticas. Não diria nas questões políticas, mas com certeza nas questões familiares ou nessas relações com pessoas próximas, em algumas situações a posição dela prevaleceu. Mas vejam, talvez pudéssemos estudar um pouco mais para entender como era esse mecanismo, como ela fazia que a sua vontade prevalecesse. Nós estamos aqui tendo a honra de estar celebrando, se pudermos falar assim, o bicentenário da imperatriz napolitana Teresa Cristina. Quem está falando conosco é o professor Maurício Vicente Ferreira, diretor do Museu Imperial de Petrópolis. E nós temos aqui também o senhor Rodolfo Teichner, presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria, que vai nos brindar também com algumas informações que ele traz lá da Bela Terra. Giusto, Rodolfo? Bela Terra? Do bel paese. Bel paese, grazie. Rodolfo, você poderia nos dar uma explanação sobre o Reino de Nápoles e as duas Sicílias? Bom, caro Alexandre, a Itália na época non era Italia. Todo mundo falava italiano, mas era Regno delle Due Sicilie. Questo Regno delle Due Sicilie era una casata spagnola, si chiamava Borbone, aqui traduzida em Bourbon. Esse Regno da Sicília era praticamente o mais importante regno do Mediterrâneo da época, superior até à França, por ter tido a Revolução Francesa. No caso dos Borbões, eles sobreviveram à Revolução Francesa e criaram o Regno da Due Sicilia. Bom, começando da casa, que era um pouquinho maior que a Reggia di Versailles. Si chamava Reggia di Caserta. A Reggia di Caserta é uma casa, como vocês estão podendo verificar, um pouco maior que Versailles. Apenas tinha 474 quartos, cada um com lareira. Essa grandiosidade vem do fato que o imperador brasileiro era o imperador brasileiro, mas o rei Ferdinando II era o rei di una grandissima parte da Itália e também da Espanha. Nesse sentido, o rei Borbone quis fazer alguma coisa para mostrar para todo mundo. E a nossa princesa Teresa Cristina nasceu lá, nessa casa que vocês estão vendo. Que significa nascer como princesa? Ter uma educação para ser Sua Altezza Real. Essa dedicação de estudos, de cultura, mas especialmente de educação, fiz, em um certo sentido, pegando o gancho falado recentemente pelo professor, o fatto che ela fosse estremamente educada. Agora, para voltar a Teresa Cristina, mulher, ela tinha apenas 21 anos. 21 anos é muito pouco hoje e é muito pouco na época. Com 21 anos, ela organizou, depois de se casar por procuração com o primo, porque o senhor Dom Pedro era primo dela, através da família francesa. Nesse sentido, ela se casou por procuração e embarcou em um dia lindo com mais 7 navios, dos quais 4 brasileiros e 3 italianos, que la ascoltavano. Já 7 navios para chegar no Brasil é muita coisa. Dentro desse navio não tinha nada mais que apenas tudo o que ela queria, que eram italianos artistas, italianos advogados, italianos médicos, italianos pintores e até o irmão
não o rei, o irmão do rei, ele seguiu ela para completar a educação dela. Isso é muito importante porque ela, junto com esses senhores, trouxe também 1000 livros. Esses 1000 livros criaram o necessário início de uma grandissima biblioteca que ainda existe. Uma coisa quase desconhecida que ela trouxe também, sempre do mesmo palácio, algumas centenas de mapas geográficos do mundo que na época se conhecia. Portanto, a nível de mulher, nós temos uma mulher muito avançada nos tempos que pensa, antes de chegar em um país, cos'è que vai pôr na mala. Como ele disse, arte greco-romana, arte etrusca e livros e cartas. Mas eu queria fazer uma pergunta antes, porém, até para ajudar o esclarecimento das pessoas que estão nos acompanhando. Me permita, Regia di Caserta, Regia seria o Palácio Real e Caserta é um lugar. Caserta é uma cidade que está a 20 quilômetros de Nápoles e da mesma idêntica forma como a Quinta da Boa Vista, foi construída longe do mar, porque na época tinha os maus, que normalmente eram os franceses, que queriam invadir, seja o Estado, digamos, do Impero brasileiro que o reinado italiano. Esse fatto di costruire a Reggia o a Casa Real un poco longe serve esattamente para isso. Agora, é muito importante, no caso, definir que a Baía de Guanabara e o Golfo de Nápoles são muito parecidas como morfologia. Bom, a Itália tem o vulcão e o Brasil tem o pão de açúcar, mas os dois são de origem vulcânica. Recentemente, numa conversa com amigos, a esposa de um deles disse: não, eu vou à Europa, eu quero conhecer Versalhes e depois eu vou à Itália. E me corrija, Rodolfo, professor, eu disse para eles: olha, vamos fazer o seguinte, vamos resumir a tua viagem. Você vai à Itália, conheça a Regia di Caserta e você vai saber o que é Versalhes. Porque a Regia di Caserta é uma réplica ou é uma reprodução do Castelo de Versalhes? No castelo, é uma Regia di Versailles che è divisa in parte, no caso a parte principale è dividida in 4 abas e tem um jardim que é maior que o Jardim de Versailles, alimentado por um rio que vem a 30 km de distância através de um aqueduto. Todas essas maravilhas estão presentes e hoje são, museu, desde que o impero, que o reinado das duas Sicílias foi cedido, in un certo sentido, para o Regno da Itália. Isso acontecia em 1961 e o rei da Itália decidiu dar de presente esse museu à cidade de Nápoles. A Regia di Caserta, acho que foi eleita recentemente Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Exato. Né? Então, Se me permite falar, o jardim é espetacular. O jardim fica atrás do palácio, assim, algo... É uma coisa inacreditavelmente extraordinária. Com aquela fonte maravilhosa. É mantida de forma impecável. Coisa rara na Itália. Eu, particularmente, tenho a oportunidade de saber que o Rodolfo é amante de arqueologia e a princesa, na verdade, a imperatriz Teresa Cristina, ela era arqueóloga antes disso? A formação dela é arqueologia? Não. Na realidade, toda a família era arqueóloga. Inclusive, como vocês podem ver nesse quadro, a família gostava de trazer os hóspedes próprios para fazer arqueologia nos jardins de Pompeia, que está a alguns quilômetros de lá. Esse fato criou na jovem princesa uma mentalidade de pesquisa. Ela não parou em Pompeia, mas foi também nas propriedades de Veio, por exemplo. Existem cartas, até depois que ela estava aqui como imperatriz, autorizando escavos na cidade de Veio, etrusca, para tentar de encontrar alguns elos de informação que não tinha sido feito na época italiana dela. Isso demonstra como, apesar de ser uma arqueóloga mirim, ela continuou sendo interessada, especialmente patrocinadora, de tudo o que acontecia depois, apesar de estar aqui no Brasil. Ela tinha uma troca constante de cartas com o irmão e uma troca constante de objetos da Itália para o Brasil
e di oggetto brasileiro para a Itália. Esiste um museu que se chama Picorini, que é um museu muito importante, onde tem toda a arte plumária italiana exportada 200 anos atrás. Italiana, perdão. Se me permite, isso é muito importante, porque se nós observarmos na história, as escavações de Pompeia, elas sofre uma intensificação justamente no final do século XVIII. Isso fez com que os Bourbon incorporassem a arqueologia como parte da educação de seus príncipes. Ou seja, eles conviviam com as escavações de Pompeia rolando no seu dia a dia. Por isso, essa relação de Dona Teresa Cristina com os artefatos arqueológicos, não apenas dela, mas da família, né? Essa proximidade, né? E essa prática comum à família. Isso casa com a pergunta que eu faria justamente ao professor. Isso fez com que, na época, quando Teresa Cristina veio ao Brasil, ela trouxe uma quantidade significativa de objetos de arte, de coisas que começaram a enriquecer a nossa cultura? Se me permite, houve um casamento de interesses, né? Ou seja, essa prática comum na família dos Bourbon se casou com o interesse intelectual, interesse científico de Dom Pedro II pelo mesmo assunto. Então ela influenciou, ela fez essa articulação para que esses objetos viessem para o Brasil, mas não para formar uma coleção dela, mas sim para incorporar, ou para serem incorporados, né, esses objetos, na coleção do marido, Dom Pedro II, que tinha essa mesma preocupação, esse mesmo interesse intelectual. Então eu faço aqui uma pergunta para o professor. Nápoles, me corrija por favor, Nápoles do século XIX era um berço intelectual. Então, a Teresa Cristina, trazendo esse material, ela traz um pouco da cultura, ou da base intelectual que era praticada em Nápoles, para o Brasil. Aí podemos falar de música, dança, arqueologia. O professor poderia me... Foi dito aqui, né? Na verdade, era muito comum nesses casamentos, porque vejam, nós temos o casamento de uma princesa europeia com um imperador brasileiro. Dois continentes, dois países, dois continentes, ou mais países, na verdade, se casando, se relacionando. O interesse da Europa era conhecer esse espaço, principalmente quando o espaço nos trópicos, né, dessa exuberância da luz, do mar, enfim. Então esse interesse europeu fez, ou fazia, na verdade, com que artistas, compositores, cientistas viessem para cá justamente, primeiro, para conhecer e, ao mesmo tempo, para registrar, né, essa terra e levar essas informações de volta para a Europa. Nós temos uma questão muito interessante aqui, por exemplo, o casamento de Dona Teresa Cristina, como foi dito, um casamento por procuração. Ela estava em Nápoles, Dom Pedro II estava no Brasil. Essa cena do casamento foi retratada por um pintor que veio com Dona Teresa Cristina. Alessandro Ticcarelli veio para o Brasil e aqui no Brasil ele pintou esse quadro que mostra essa cena, justamente na linda Capela Real, né, de Nápoles. Lá, representando o noivo, estava um outro irmão de Dona Teresa Cristina, na verdade o Conde Siracusa, né, e essa cena pode ser vista aqui no Museu Imperial. É um quadro que está na nossa coleção, aqui no circuito de exposição permanente. Ou seja, um artista que veio, como outros também vieram, para fazer parte dessa corte, da missão que a princesa de Nápoles, agora imperatriz do Brasil, trazia para cá. E aí eu aproveito para fazer uma pergunta para os dois. Professor, como um cientista, um historiador, um pesquisador da história, Rodolfo, como um nativo, como um nativo italiano. Esse ícone, essa coisa que começou lá com Teresa Cristina, essa troca de cultura, hoje em dia, assim como nós temos o Museu Imperial aqui no Brasil, aqui em Petrópolis, e temos outros museus importantes em igual valor na Europa. Existe uma troca entre os museus. Existe um intercâmbio de informação, material, cultura? Bom, essa deveria existir mais. Há uns 6
8 anos, mais ou menos, eu estive em Nápoles, fiz uma palestra exatamente no Museu Capodimonte, mostrando justamente a atividade de Dona Teresa Cristina aqui no Brasil, algo que é muito pouco conhecido, né, na Europa. Então, me parece que falta isso, falta essa troca, né? Primeiro, os europeus, para mostrarem como era essa atividade dela no período anterior ao casamento, vamos dizer assim, e dos brasileiros, nosso, no caso, mostrando a eles como foi a atuação dela no período posterior, ou seja, no período de casamento dela, o período brasileiro. Nós temos outras implicações que precisam ser melhor estudadas. Exemplo, Dom Pedro II, se ele, numa situação, vamos, hipotética, né, dele falecendo sem deixar herdeiros, a primeira na linha de sucessão era a irmã mais velha, Dona Januária. O que fez Dom Pedro II? Escolheu o marido para a irmã. Quem ele escolheu? Um outro cunhado, o Conde Dáquila, irmão de Dona Teresa Cristina. Essas relações precisam ser melhor estudadas. Entendi. Exatamente a vida dos condes Dáquila, no caso Dona Januária, inclusive se perdeu, na medida que ela foi morar na Europa, pouco se sabe aqui no Brasil como foi a atividade, como foi a vida dela no período posterior a essa viagem, né, em definitivo. Tem muitos aspectos que precisam ser melhor estudados. O bicentenário, quem sabe, pode ser o ponto de partida. É exatamente por isso estamos aqui, para tentar de não svelar, de mostrar chi era Teresa Cristina aqui no Brasil, uma mulher moderníssima pela cultura que trazia, uma mulher moderníssima, não existia o telex, o fax, o telefone ainda, apesar do Dom Pedro ter inventado o telefone, aqui no Brasil, e nesse caso ela trazia informações contínuas do Brasil para mostrar onde é que ela tinha ido morar. Em outras épocas, o imperador do Brasil foi nomeado como imperador do fim do mundo, mas na realidade era o imperador do fim do mundo para os europeus. Portanto, os europeus receberam, através da senhora Teresa Cristina, informações constantes sobre a mudança até tecnológica que seja o marido que ela queria implantar no Brasil. Para fazer um exemplo, a primeira ferrovia da Itália foi feita pelo irmão e se chamava Napoli-Portici. A primeira ferrovia brasileira foi feita pelo imperador ed é aquela que chegava depois até Petrópolis. A primeira tesselagem mais importante in Italia foi feita a Salerno, um pouquinho antes que aqui se importassem italianos de Salerno para fazer a tesselagem de Petrópolis. Temos inúmeras convergências, se podemos chamar, me corrija, de crescimento não só histórico, não só cultural, não só técnico, de dois reinos impero que começaram, em um certo sentido, a crescer juntos e, infelizmente, caíram juntos, um em 1961 e um 20 anos depois. Isso dá adito a várias situações no qual, apesar do império, do Regno Italiano ter sido, anulado pelo Regno da Itália, ou seja, substituído pelo Regno da Itália, a signora Teresa Cristina, e aqui voltamos como era a mamma italiana, convenceu o marido, stava in viaggio in Europa, a ir ver os escavos di Pompeia. Stiamo parlando di 1888, quando o signor Dom Pedro II e a Teresa Cristina e parte dos acompanhantes foram visitar pela primeira vez, Dom Pedro, os escavos de Pompeia. Isso é muito importante para mostrar esse serviço. Bem, amigos, nós estamos passando por um momento lastimável para a história da humanidade, com essa coisa de pandemia, uma entrevista significativa como essa, com a presença do professor Vicente, com a presença do Teichner, e vamos fazendo como podemos. Porém, a gente não poderia ter um brinde melhor para celebrar o bicentenário de Teresa Cristina, senão num momento como esse, apesar das controvérsias, apesar do momento delicado que Petrópolis está passando. Porém, fica aqui o nosso registro. Nós vamos chegando ao final do nosso encontro, do nosso bate-papo. Eu gostaria de saber, por parte do professor Maurício, se a gente poderia, num momento futuro, dar continuidade e nos aprofundar a esse bate-papo, a essas informações tão significativas para o nome da Dona Teresa Cristina.
Sim, perfeitamente. Nós, aqui no Museu Imperial, estamos preparando uma programação das comemorações do bicentenário do nascimento de Dona Teresa Cristina. Portanto, ao longo do ano, vamos propor aí algumas ações, concertos, saraus, atividades várias para registrar, né, exatamente esse momento. Como eu disse, a efeméride é um ponto de partida, né? Ela nos oferece a oportunidade de repensarmos essas questões, de lançarmos projetos de trabalho conjunto para a preservação da nossa memória. Muito obrigado, professor. Eu gostaria de deixar registrado aqui o nosso agradecimento a todas as pessoas que estão contribuindo conosco em cima da temática italiana na região serrana. Um abraço muito especial para o pessoal de Friburgo, para o pessoal de Areal, de Teresópolis, de Petrópolis. As pessoas dos municípios que ainda não foram citados, nos aguardem, porque nós estamos chegando com a Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria, com a sua delegação da região serrana. Vai ser um grande prazer estar com todos vocês. Para quem não conhece e gostaria, eu recomendo que entre no site www.camaraitaliana.com.br e conheça um pouco da Câmara Italiana e saiba quais são as vantagens que você tem de se aproximar de uma instituição bilateral presente em 80 países, com certificação ISO 9000, com reconhecimento do Ministério dell'Estero, do governo italiano, que é presente na Assocamere Estero, que é a Associação de Câmaras no exterior, e atuando no Brasil há pelo menos 70 anos, se é que eu estou correto. È corretto, caro Alessandro. Gentile professore, gentile Alessandro, agradeço muitíssimo essa oportunidade importante, utilizando o aniversário ou compleanno, come si diz in Italia, da signora Teresa Cristina, para reforçar o fato que temos muito trabalho a fazer em prol dos dois países. Espero che vocês todos que estão escutando visitem conosco a Reggia di Caserta, conosco Napoli, conosco Pompeia, perché realmente acreditamos muitíssimo in una forza agglutinadora entre a cultura italiana e a cultura brasileira unidos para exatamente a signora Teresa Cristina. Quero me dilungar um segundo sobre o fato que a Teresa Cristina foi a primeira italiana importada. Na realidade, temos muitíssimos italianos que chegaram depois, milhões de italianos que chegaram atrás dela. Filhos de italiano, come Portinari, que vieram para cultivar café e são grandissimamente conhecidos no mundo. Tudo isso tem que ser raccontado para poder fazer turismo. Os italianos em Brasil e os brasileiros em Itália. Bem, amigos, foi uma grande satisfação, foi um momento ímpar estar aqui com o professor Maurício, com o Rodolfo Teichner, aqui no Museu Imperial. E você que tem uma história, fotos, documentos, registros sobre a tua italianidade ou sobre sua simpatia com essa temática, entre em contato conosco. Você pode entrar no site italianosempetrópolis.com.br ou você pode nos mandar um WhatsApp através do número que vai ser colocado aqui e nos contar. Participe conosco. Venha fazer parte, venha comemorar conosco durante todo esse ano o bicentenário da Imperatriz Teresa Cristina. Como disse o Rodolfo, quem deu o pontapé inicial para esse momento cultural que a gente está vivendo em 2022. Arrivederci, ti vediamo, ti sentiamo. Ciao!